Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe grandemente sua vida. Você está no canal Bíblia de Fato. E a nossa meditação neste vídeo é a seguinte: o que significa o pão que permanece? Qual o propósito de Jesus que vai além dos sinais, além do texto pretendido sobre a multiplicação dos pães em João capítulo 6? Fica conosco até o final, porque nós buscaremos, através desse texto, compreender um pouco sobre a obra e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 6, Jesus está em uma região desértica e não importa o contexto geográfico em que ele se encontra. A multidão se afluía em direção ao Senhor, e o texto é claro de João 6 e 2. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu a um monte que havia ali e se assentou juntamente com seus discípulos. Era o momento da Páscoa que estava se aproximando, e Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? O próprio texto diz que essa primeira ação e essa indagação do Senhor a um dos seus discípulos tinham um objetivo, que é começar um processo de ensinamento. Pois o versículo 6 diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus estava pronto ali e decidido a dar de comer a toda aquela multidão. Mas Jesus também sabia qual era a intenção desta multidão. O capítulo 6 do Evangelho de João nos traz grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. E o grande ensinamento de João capítulo 6, em resumo, é que aquele que não absorver a mensagem de Cristo verdadeiramente dentro do seu coração, dentro da sua alma e na sua mente, esta pessoa de maneira alguma não pode ver ou entrar no reino de Deus. Esse absorver a mensagem não significa apenas conhecer, ter entendimento, mas ter comunhão com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus pode compreender quando Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Comunhão constante com a palavra de Deus, se conservando das ideologias e do caráter e daquilo que o mundo propõe, e ser uma criatura diferente. Não é apenas desfrutar de um momento com Deus ou de pedir um milagre a Deus para um benefício próprio, mas é amar a Deus e permanecer com Ele. A resposta de Felipe para a indagação de Jesus: onde compraremos pão para essa multidão? Foi essa: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então Felipe está dizendo: nós não temos dinheiro. Ou seja, se tivéssemos 200 dinheiros, ainda não daria para alimentar toda essa multidão. Veja o propósito do Senhor Jesus Cristo no versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Até aí tudo bem. Ou seja, alguém identificou que havia pão. Mas ele deixa uma observação: mas que é isso para tantos? Veja como Jesus trabalha de maneira majestosa. Ele vê que a multidão se afluía em sua direção, faz uma indagação sobre como iremos saciar esta multidão. Só que o propósito de Cristo não é apenas dar o pão físico, é explicar aos apóstolos e fazer com que eles venham a entender que o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, é Cristo, e que eles são responsáveis por anunciarem a Cristo e a fé que há em Cristo para essa multidão. Ou seja, dá-lhes voz de comer. É necessário que nós, como cristãos, tenhamos com que dar de comer. Não só a comunidade cristã que nós participamos, mas também as pessoas sedentas do mundo, que não sabem o caminho que devem andar, que não sabem o que buscar diante de Deus, o que pedir diante de Deus, não sabem o que é necessário nem para a sua salvação. E quem indicará este caminho são os cristãos, são aqueles que amam a palavra de Deus, são aqueles que têm conhecimento de Deus e que têm comunhão com esse entendimento. Que não apenas têm conhecimento, mas têm comunhão com Cristo e com a sua palavra. E quando todos estavam sentados, Jesus pegou aqueles pães e distribuiu aos discípulos, e os discípulos
distribuíam às pessoas que estavam sentadas. O próprio Senhor Jesus Cristo estava ensinando: o pão necessário para vocês e para eles sai da minha mão. E na minha mão esse pão não tem fim, ele é abundante. Jesus, ele quer que entre na mente deles e está pregando ali sobre o verdadeiro pão que permanece, que é a sua palavra. Mas até então, nenhum deles compreende o propósito, a obra e o ministério do Senhor. Tanto é que os sinais, cujo propósito dos sinais é confirmar que Jesus veio de Deus e que Jesus é o Salvador do mundo, não era compreendido por eles. O que eles queriam, segundo o próprio João capítulo 6, quando Jesus exorta eles dizendo que eles estão em busca da comida que perece e não da que permanece, a multidão queria 3 coisas do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam comer pão, saciar sua fome, eles queriam ser curados de suas enfermidades físicas e eles queriam que os demônios fossem expulsos, porque muitos sofriam endemoniados. Então, a multidão queria apenas sugar um benefício próprio da parte de Cristo, porque viam que Cristo era alguém especial. É por isso que em João capítulo 6 e o versículo 14 diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E isso constrangia o coração do Senhor, porque eles não queriam saber da doutrina de Cristo. Tanto é que o próprio João capítulo 6 confirma isso. Por quê? Porque quando Jesus endurece a mensagem, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, a multidão vai embora, fica só os 12. Multidão na Bíblia é aproximadamente 15 mil pessoas. Então, mais de 14 mil pessoas foram embora, porque não queriam a doutrina. Eles queriam o Jesus que expulsava os demônios, eles queriam o Jesus que dava pão para eles, eles queriam o Jesus que curava as suas enfermidades. Parece que nós estamos falando dos cristãos de hoje. Infelizmente, essa é uma realidade atual. O que as pessoas querem, por isso você vê, é muita campanha disso, é muita campanha daquilo, conquiste a sua vitória, alcance, peça ao Senhor, e usam muitos textos fora do contexto para tentar constranger Deus para fazer a sua própria vontade, ao invés de nós buscarmos renovar o nosso entendimento para desfrutar da bondade e da verdade do Deus Todo-Poderoso. O texto que segue diz que, sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. É esse rei que eles querem, que eles queriam e que os cristãos de hoje querem. Eles querem um rei Jesus que apenas façam a sua vontade, supram as suas necessidades no momento oportuno que eles desejarem. É esse o Jesus que muitos querem. O Jesus da Bíblia Sagrada, o Jesus que explica a sua doutrina, o Jesus que disciplina, o Jesus que castiga, o Jesus que requer fidelidade e santificação. Esse é um Jesus que até muitos que pregam e que ensinam não querem promover este Jesus, porque esse Jesus não dá ibope para os ouvintes. Os ouvintes, eles querem um Jesus mais simplificado, um Jesus que eles pedem e Jesus apenas faz. E isso não é bíblico, porque antes disso, Jesus quer que nós venhamos nos submeter à sua vontade. Submeter à vontade, cumprir a vontade de Deus e andar segundo a vontade do Senhor, glorificando e dando graças a Deus em tudo e por tudo. Jesus não curará todas as nossas enfermidades físicas. Jesus também permitirá que nós venhamos a passar por crise financeira. Jesus também permitirá que o espírito demoníaco, como oprimiu o próprio Paulo com o espinho na carne, muitas vezes venha infligir uma ação contra os próprios cristãos, mas apenas para que a glória de Deus se manifeste. O nosso Cristo está no controle de todas as coisas e o seu propósito está acima da nossa vontade. O objetivo de Cristo, aqui em João capítulo 6, é que eles creiam e se submetam à obra de Deus. E qual é a obra de Deus? João 6,29 diz: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Aí eles disseram: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Olha só, eles não criam no Senhor. Eles apenas queriam aquilo que Jesus estava oferecendo. Eles não criam em Cristo como Messias, como o Salvador do mundo. Aí eles disseram: os nossos pais no deserto comeram o maná do céu. Eles estão dizendo: fazes descer maná do céu para que creiamos? Eles estão incitando Jesus a isso. Só que o próprio Cristo explica que ele é o pão vivo que desceu do céu.
muito mais do que o maná, que não foi Moisés que deu, mas foi Deus. Jesus quer que eles compreendam que esse pão que Jesus multiplicou não é o fim da sua obra. O fim da sua obra é esta. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. E por que nunca terá sede? Porque de poucos pedaços de pães que haviam lá, Jesus provou que deu de comer a quase 15 mil pessoas aproximadamente. Nunca faltará a palavra de Deus. Nunca o semeador deixará de lançar a sua semente. Nunca o Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida, deixará de expor a sua verdade com o objetivo de abençoar e de salvar o homem. Esse é o projeto de Deus. O objetivo de Cristo tanto era o ensino, nesse capítulo 6 de João, e não era apenas o milagre foi o sinal para começar o ensino. Foi aquela ponto de contato com a multidão do professor fazer com que a realidade, o cotidiano e o que acontecia fosse um exemplo da palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Se queres aprender de Cristo qual é o caminho, é necessário se submeter à sua vontade e não querer que Jesus seja uma imagem de escultura que a gente pode fazer o que quiser com ela e ficará por isso mesmo. Jesus é Deus, é vivo, e Ele quer que venhamos absorver, comer da sua mensagem completa para aprender dele. Eles demoraram a compreender e se escandalizaram quando Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eles se enfureciam com isso, mas o ensino de Jesus foi claro para nós hoje, mas eles não compreenderam. No versículo 57 em diante, o Senhor Jesus Cristo diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus está dizendo: eu tenho uma ligação direta com o Pai. Se vocês me ouvem e se alimentam de mim, estão se alimentando do próprio Pai que fez o maná descer do céu lá no deserto. Jesus explicou que esse maná agora é Ele que desceu do céu. Ele é o próprio pão. Ele é o próprio alimento que nós necessitamos para a vida eterna. E não o pão que permanece, que foi o pão que Jesus deu a eles ali agora, e o pão que eles comeram no deserto. Jesus e o que sai da sua boca é o verdadeiro alimento. Quando a multidão foi embora, não querendo ouvir o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, sabe o que Jesus disse aos 12? Quereis vós também retirar-vos? E eles responderam: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, o pão que permanece. Tu tens o pão que permanece. Tu tens a palavra de salvação. E ele continua dizendo: nós temos crido, eles creram, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro está aqui dizendo: Senhor, nós compreendemos. Tu és a palavra. Tu és o pão que nos alimentará para todo sempre. Nós temos crido e temos conhecido sim, ou seja, pela tua revelação, tu és o Messias, tu és o Cristo. Veja a importância que há em nós compreendermos o ministério de Jesus sobre a terra e sobre as nossas vidas, para nós não sermos um andarilho de campanha querendo que Jesus faça tudo aquilo que a gente quer. Deus cumpre o desejo do nosso coração, mas quando nós somos submissos a Ele e primeiro fazemos a vontade dEle. Se você compreendeu até aqui qual é o propósito do Senhor e o propósito deste sinal, que é verdadeiramente o ensino daquilo que permanece, você pode deixar o seu like, pode compartilhar também este vídeo. E este capítulo também está sendo estudado pelos jovens nesse primeiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 7, que tem por título Quarto Sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. É vivendo e aprendendo com o Senhor que tem muito a nos ensinar. Não se esqueça de conferir se você é inscrito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.